pessoal, tudo bem? Nós estamos mais uma vez aqui na gravação do nosso podcast do FEMA. Então a gente está trabalhando aqui em Nova FEMA. Esse é o nosso podcast quinzenal, que logo vai ao ar para vocês mais esse episódio. Estamos recebendo aqui hoje uma figura ilustre de fora da cidade, o Juliano Kimura. Estou aqui também do meu lado o professor Fernando. Mas além disso, antes da gente começar, gostaria de passar para vocês um pouquinho de como que funciona esse nosso projeto. Esse nosso projeto, para quem não conhece ainda, ele é quinzenal. A gente está aqui presente no YouTube e também presente lá no Spotify. Basta vocês procurarem lá por FEMA Cast no Spotify, que esse material também fica lá disponível para vocês em vídeo. Então, para quem está já acostumado com o nosso conteúdo, já pode deixar o like, dispara ele aí agora. Quem ainda não nos conhece, fica tranquilo, assiste a gente até o final, que eu tenho certeza que esse vídeo vai merecer tanto o like de vocês, quanto vocês compartilharem aí com os seus amigos, tá bem? Então, hoje a gente vai bater um papinho sobre inteligência artificial generativa. A gente tá recebendo aqui um pessoal, gostaria de apresentar já para vocês rapidamente o nosso convidado, Juliano Kimura, uma pessoa experientíssima, marketing digital, escritor de livros, atua no mercado de games, já palestrou para o Facebook, então tem muita bagagem aí para trocar ideia com a gente sobre esse universo da inteligência artificial. O currículo é tão grande que eu acho que eu vou evitar da gente fazer esse papo agora, vou deixar para o Kimura contar para a gente, mas antes disso, queria apresentar também para todos o professor Fernando Lima, nosso professor aqui da instituição, e eu gostaria também de dar esse espaço, logo no começo, para que todo mundo possa se contar um pouquinho de história. Eu sou o Hilário Vettori, professor aqui da FEMA, atualmente diretor executivo da instituição, sou formado na área jurídica, então não tem nada a ver com esse papo hoje aqui, mas a minha tentativa de curiosidade, porque o tema me despertou bastante, eu acho que vai poder contribuir para o nosso papo. Fernando, conta para a nossa galera, quem é você? O que você faz aqui com a gente? Tá, joia. Bom, primeiramente, bom dia, obrigado pelo convite, é uma honra poder participar aqui. Obrigado, Juliano, também pela presença. Bom, eu sou docente aqui, faz acho, 16 anos já que eu trabalho aqui com o pessoal de computação. Eu sou da área de computação, sou desenvolvedor Java há 20 anos, tenho uma empresa de desenvolvimento de software, da parte de gestão empresarial, parte de automação fiscal, e trabalho especificamente com o desenvolvimento de tecnologias para esse mercado. Só que também já estamos trabalhando bastante com inteligência porque é uma realidade. Então, procuro sim sempre levar para os alunos essa ideia de usar essas tecnologias novas que surgem e também fazer o uso delas na minha empresa. Então, bacana demais. Bacana demais. Bom, Kimura, obrigado por ter vindo até Assis, obrigado por nos conceder seu tempo um pouco hoje. Seja muito bem-vindo. É uma honra estar aqui com vocês. Bom, o pessoal me conhece como Kimura, né? Eu tenho palestrado realmente nos maiores eventos hoje de tecnologia, falando sobre um tema que realmente é um tema que está em todos os palcos, em todos os eventos que eu vou. Acho que é impossível fugir do tema inteligência artificial. Né? E eu estou trabalhando num projeto atualmente que é um projeto fundado também pelo Sam Altman, que é o criador do ChatGPT. É um projeto chamado WorldCoin, que ele mexe tanto com a parte de blockchain, ele tem a ver com criptomoedas, com criptografia, e é um projeto bem inovador, né, que ele traz um pouco dos dois mundos, né? Vai chegar um momento da IA que a gente vai precisar de soluções melhores. Entendi. Bacana demais. Bacana demais. Essa interação desse WorldCoin, quando eu vi essa expressão agora que você contou, na mesma hora eu pensei, bom, é alguma criptomoeda de nível mundial com uma proposta diferente, mas eu não conheço esse projeto. Ele é um projeto muito novo, tem um pouco mais de um ano de vida, né? E foi lançado no mundo, ele escaneia a íris da pessoa, ele gera uma chave criptográfica, né? O pessoal de tecnologia vai ficar super... vai ser fácil de entender, porque ele sequencia a imagem da íris, mas ele não guarda a imagem da íris. São duas coisas diferentes. Entendi. Então ele guarda só a criptografia. Com essa chave criptográfica, você consegue assinar e provar que você é você, sem dizer quem você é. Acho que ele deve virar, extrai um metadado ali da íris e depois computa um hash disso daí. Exato. Essa hash ela é anônima, porque você não integra a hash com o nome da pessoa. É anonimizado. Legal. Então é muito legal porque ele mantém toda a privacidade da pessoa, ao mesmo tempo que ela prova
que você é você, um ser humano único, né? Então isso serve para um monte de coisa muito legal na internet, principalmente para o pessoal de games. O pessoal de games pode usar isso bastante. Por exemplo, pessoas que são banidas de dentro de um jogo, elas fatalmente criam outra conta E vai acessar. e voltam a jogar. Nesse momento a gente tem uma ferramenta que vai falar assim, legal, você é uma pessoa que foi banida, você vai ficar de fora. Você não vai mais voltar para jogar. Você não respeitou as regras, não respeitou a comunidade, agora está excluído. Exatamente. Interessante. Não só em games, marketplace, e-commerce, qualquer coisa na internet. E a gente está Com falando certeza. de uma coisa que pode acabar com as fraudes. É um potencial disruptivo, acabar né? com as fraudes, ninguém pode se passar por outra pessoa mais. Você numericamente lá na hash, né? Caraca. A gente tem um mecanismo hoje que assegura isso daí, mas ainda não é comparável a esse. Sim. Que é a ideia de você buscar a certificação digital. Então, Tá. você teria... Não, quando eu falo certificação digital, não é aquela ideia de você assinar graficamente. Não. Seria a ideia de certificação digital mesmo, que você vai numa autoridade certificadora, eles comprovam que você é você, emite aquele certificado e aquilo Sim. tem validade até jurídica. Tanto é que Eu tenho. tem que ter. Advogado tem que ter. Mas isso que você está falando eu acho muito legal, porque assim, tem até um potencial disruptivo para poder ser uma inovação Muito. A nível mundial. mundial. A nível mundial. Muito legal. Eu também não conhecia essa ideia, não. Caraca. Não, tem muita gente que me pergunta por que o pessoal usa íris, né? Porque usar íris é uma coisa já meio disruptiva, né? Você não tem muitas tecnologias que usa íris, né? Você sabe que a digital, ela tem uma entropia muito baixa, 40 milhões. Então, a nível mundial, você pode ter Colisão, né? colisão. Tá? E também outra coisa, você lava a louça ou tem dermatite atópica, a digital muda. A íris não, né? A íris não. É muito legal. É muito legal. Muito legal. Não, essa aí é uma coisa que... Bom, deixa eu até mudar a pergunta. Quando a gente fala de inteligência artificial generativa, a gente tá falando desse tipo de coisa ou é outra coisa ainda? Tem relação. Ah. E eu acho que esse que é um ponto principal, né? Que Legal. o Sam Altman, quando ele criou o ChatGPT, e tem alguns problemas que vão acontecer em função da inteligência artificial. Uma delas é que a gente vai chegar num nível que vai ser difícil você diferenciar um ser humano de uma inteligência artificial. Certo. Em várias coisas na internet. Desde uma videoconferência até sistemas de automação que podem ficar cada vez mais complexos e muito mais humanos, entre aspas, né? Sim. Então você vai precisar de uma forma de manter as inteligências artificiais Perfeito. fora desse circuito. Perfeito. Então a ideia principal é um dia a gente vai precisar de um site, de um aplicativo que a gente quer que apenas seres humanos Operem. possam entrar. Perfeito. Então você tem uma tecnologia Perfeito. que você consegue Muito legal. cercar isso. Né? Entendi. E tem a ver completamente com a inteligência artificial. Porque quando eu ouvi falar dessa inteligência generativa, eu imaginei que ela estivesse gerando coisas. Sim. E aí eu imaginei, por exemplo, que ela tivesse o potencial de gerar ou de se retroalimentar enquanto inteligência artificial. E Sim. Mas isso... está correta a definição Correta. sua. Ah, é? Muito bom. Muito. Chute, hein? Muito correto, muito Aqui correto. um golaço. É que a gente. Vamos viajar um pouquinho, um pouco para frente. Você vai ter um momento que você vai ter influenciadores digitais. Sim. Já existe, inclusive, alguns estudos que você faz um influenciador do zero digital. Uma imagem de uma pessoa com uma voz, com um jeito, com um conteúdo. Gesticulação. Caramba. E aí a questão é como que você vai chegar a um nível de perfeição, que a questão é como que você diferencia se aquilo é um avatar ou uma pessoa. Porque isso Sim. tem implicação na vida social. Pois é. Aí a ideia da íris, do reconhecimento pela íris, dessa chave, ela é absolutamente fundamental. Porque a gente não vai conseguir, em tese, criar um sujeito virtualmente com Sim. uma íris real para nem conseguir fazer isso em um boneco para poder escanear. Ainda que crie, a hash que ele gera, você consegue identificar que não é um ser humano. Acho que a Exato. proposta é essa, né? Exato. Não, você não precisa nem ir muito longe. Se você parar Muito para legal. pensar sobre Instagram, TikTok, Uhum. quantas pessoas você tem, tipo, 100 mil fãs, 10 mil fãs? Como você assegura
que aqueles 100 mil Sim. fãs ou 1 milhão de fãs são pessoas de verdade. É verdade. E aí você tem o ataque Sibyl, né? Tipo, o ataque Sibyl ele é basicamente você criar uma legião de bots ou autômatos que eles vão, tipo, influenciar a sua relevância dentro de um sistema. Que é quando o cara vai e fala assim, você publica um conteúdo, aí você tem um monte de robozinho que dá like, que compartilha. Sim. Tem ferramenta que a galera paga, assina na internet que faz esse tipo Muitas, de coisa. Muitas ferramentas. Eu Mais já de vi uns 3 ou 4. Mais de uma década que isso existe. Então, isso aí me parece ser novo mesmo, porque vai mais ou menos uma década que eu ouvi falar dessas ferramentas aí que conversam e que interagem. Elas, na época que eu conheci isso, há muito tempo atrás, era uma ferramenta que tinha algumas ações mais superficiais e ela iniciava um contato e depois o humano tinha que assumir. Mas essa parte acho que já foi superada. Né? É que eu acho que a gente vai chegar num nível tão alto, que vai chegar um momento que as inteligências artificiais vão começar a interagir entre elas na rede social e entre elas não vão saber se elas estão falando com um ser humano ou com uma inteligência. Caramba. Concordo. E isso é um medo da galera, né? A gente já viu filme falando muito sobre isso, né? O quanto que as máquinas poderiam ficar poderosas e controlar a humanidade. Essa coisa parecia lá atrás coisa de ficção científica, mas esse negócio está batendo na nossa porta em alguma medida, né? Sim, em algum nível sim. Porque, por exemplo, não é muito difícil você colocar um bot para criar conteúdo e ficar respondendo inbox dentro do Instagram ou do TikTok. Não é? E outra, você tem também a escala tempo. Se você for pensar no momento atual, que abrange, vamos pôr, 2, 3 anos pela frente, então a gente fala da inteligência com uma perspectiva. Tá. Então hoje você tem ali algumas ferramentas, algumas automações. A outra coisa, e aí você vai entrar num campo absolutamente especulativo, é você olhar a perspectiva para daqui 10 anos, 15 anos. Como que vai estar a inteligência aí? Porque, veja, a inteligência, ela não surge como uma moda. Não, o que a gente experimenta hoje da inteligência, e o Juliano pode falar, ela é a compilação de conhecimentos que vêm sendo trabalhados há anos, há décadas. Então, é uma tecnologia que está aí, está presente e vai evoluir com a gente enquanto sociedade ao longo do tempo. Sim. Então, esse cenário que o Juliano está propondo, eu não só acho que é verdadeiro, como eu acho que nem está tão distante. Só que eu não me sinto seguro para falar daqui quanto tempo. Eu vou um pouco além. Você Por falou sobre a construção das IAs como base de conhecimento, mas a aplicação da IA ela vai ser sistêmica. Ou seja, quando ela entrar em base de sistema, a gente está falando de todos os processos. Tá. IAs incorporados em câmeras, vídeos, sistemas operacionais, smartphones, assim como já foi anunciado né, a parceria da OpenAI com a Apple, né, que inclusive o Elon Musk reagiu de um jeito meio surtado ali, falou que ia tirar... notícia por cima. Falou que ia tirar todos os aparelhos da Apple se eles incorporarem o ChatGPT da OpenAI nos aparelhos da Apple, né? Eu acho que é um exagero, até porque se você parar para pensar, todas as Big Techs já têm uma LLM, todas. O Twitter, o X, na verdade, tem o Grok, né? Você tem o Google, tem o Gemini, você tem o Llama, funciona super legal também. Funciona super legal. E o ChatGPT, o Claude também, que são dissidentes da própria OpenAI. Então você vê que tem muitas evoluindo ao mesmo tempo. Só que para pensar, daqui a pouco elas vão se conversar. Já estão colocando elas integradas. Sim. Acho que a magia que vai acontecer, e aí você tem 2 grandes gargalos. E o Brasil tem potencial para se tornar uma das maiores no mundo de inteligência artificial. E a resposta é muito simples: matriz energética. Ok. O Brasil tem matriz energética para se tornar um potencial. Porque hoje, o gargalo para você ter uma super inteligência são 2, que é os processadores, né? E aí você tem a NVIDIA
nadando de braçada, quase que sozinha no mercado, né? E você tem a matriz energética, que é o alimento para isso. Essa variável importantíssima. E a gente não está percebendo isso. O Brasil pode ser uma das maiores potências mundiais de IA se a gente tratar o fomento da inteligência artificial da maneira correta. Perfeito. Definição perfeita. Pois é. Eu tenho alguma coisa que recentemente conversei com o pessoal de uma empresa que está produzindo agora energia, né? A parte de energia solar. A empresa ela se multiplicou 4 vezes, né? Ou seja, ela teve uma evolução, depois uma outra dobra e uma outra dobra, que a gente já está falando de coisa exponencial, né? No período de 5 anos. Sim. Por quê? Porque a instalação de painéis solares ficou mais simples, mais rápida. Pegaram regiões onde não tem cultivo, por exemplo, no Nordeste, regiões áridas onde não se planta, né? Áreas assim, devastadas, e montaram fazendas solares e eólicas todas nessas áreas aí, gerando energia para o país e distribuindo para o país inteiro, cara. Agora eu entendi um pouco dessa história. A matriz energética do Brasil é gigante. A gente está falando desde energia solar, eólica, biodiesel, qualquer coisa, hidráulica. O Brasil tem um potencial muito grande. Quando você para pensar em tudo isso, a gente tem tudo que é necessário para rodar a inteligência artificial, né, para se tornar uma potência. Até mesmo base de dados, né, quando a gente fala de consumo de dados, hoje você tem oceanos de dados, tem um volume gigantesco. Nossa, teras de dados que não são utilizados. Eu acho que essa que é a questão. Só que a partir de você ter a IA, você consegue usar todos esses dados que estavam parados, você vai conseguir dar uma utilidade para ele. E aí você entra no gargalo de processamento e de energia elétrica. O custo é altíssimo. Você pode ter 1 bilhão de teras de informação. Agora, você processar isso dentro de uma IA e tornar isso útil, custa caro. Imagino, né? Que o gasto energético para processar, refrigerar esse ambiente, porque o processamento gera calor, e precisa resfriar, e para resfriar precisa de energia. Nossa. Não, e dá para fazer coisas incríveis. Imagina, vamos supor que você tem 10 anos de teras de informação, de agronegócios aqui da região, e você não está fazendo nada com isso, literalmente. Você tem alguns estudos, você tem BI, você tem etc. Mas pífio numa escala. Pífio. E também de leitura, você tem que saber extrair esses dados. A inteligência artificial, ela leva a gente para um próximo nível. Porque automatiza aquilo que era mais difícil de fazer, né? Que Exato. É você ir lá, reconhecer padrões, perceber tendências, extrair dados dali. É uma espécie de cognição. Deixa eu dar um passinho para trás, um negócio que me deixou curioso. Quando você falou do Elon Musk lá, que ficou um pouco assim, já se manifestou em relação a essa união da Apple com a OpenAI. A gente já tem aplicativo no celular nosso hoje, rodando inteligência artificial que a gente nunca ouviu falar? Tem. Aplicativo não sei comum, se vocês viram as últimas atualizações do ChatGPT, que assim, a conversa é quase natural. Não cheguei a ver. Você interrompe. Sim. A hora que ela está respondendo, você interrompe ela. Sim. E ela processa. Tão. Eu fiquei realmente bem. Fluida, né? É fluido, é uma conversa tão natural como a nossa conversa aqui. Só que chega num nível que, assim, o mais próximo disso é aquele filme do Ela, do Joaquin Phoenix. Bacana. Ele se apaixona pelo sistema operacional. E, cara, pra mim aquilo, quando eu vi aquele vídeo, eu falei, cara, e é um negócio tão bizarro. Que beira a realidade. E eu arrisco dizer... Eu não assisti, eu só vi um trailer rapidinho. Assista. É um clássico. Ele tá na lista ali entre Matrix, essas coisas. Ele é um clássico ali. Mas ele é muito próximo da realidade, assim. E ele demonstra, aqui conversando, ele levantou um aspecto que eu nunca tinha pensado. O risco do ser humano afetivamente se apegar à companhia de uma IA. Sim. Porque é disso que o filme trata. Uma IA para chamar de minha, né? Uma IA para chamar de minha.
E aí você tem um problema muito grande ali, porque você tem uma IA que conhece seus comportamentos, conhece tudo que você gosta. Sabe do que você gosta, vai liberar dopamina, que você vai falar assim, Isso. cara, eu só quero falar com você. Você é a pessoa perfeita na minha vida. Isso, essa é a abordagem do filme. Então, assim, a gente beira, eu nunca tinha pensado, foi legal, Juliano, porque assim, quando eu interajo com a inteligência, quando eu lido, quando eu trago ela, eu sempre estou pensando na questão do uso do dia a dia, da empresa, do aluno, não sei o quê, mas eu nunca tinha pensado de trabalho, de estudo, de pesquisa, elaboração, resolve alguma coisa, resolve outro problema. Eu nunca tinha pensado na possibilidade, nas implicações, essa é uma reflexão que eu ainda devo fazer, quanto à parte afetiva do ser humano em relação a ela. E o paralelo com aquele filme, o Xi. É muito interessante, é uma reflexão que eu não tinha tido. Trago... É que, assim, se você parar para pensar, a gente tem muitas aplicações que são óbvias para a inteligência artificial. Tá. As óbvias têm impacto imediato, né? Por exemplo, a criação de imagens, a criação de vídeos, a comunicação, tudo isso é bem explícito, né? Então, por exemplo, desde criação de site até produção de conteúdo, isso vai passar por uma mudança radical. Hoje você já tem ferramentas que fazem cortes que são incríveis, assim, de 1 hora de vídeo você conseguir extrair 20 cortes, né, com IA, prontos para você publicar. Legal. Editado, legendado e, se quiser, até dublado. Peguei vídeos internacionais e já tem IA dublando o vídeo com o mesmo tom de voz. Deus do céu, o negócio tá muito na frente, porque na verdade eu tô olhando isso para vocês, imagina a minha sensação. Eu sou um cara fora da tecnologia como profissão, eu sou entusiasta, quando muito. E dentro da minha área, eu lido com 2 situações principais dentro do direito, que é o quê? A preocupação de como que os textos vão ser produzidos e também na confiabilidade de um texto gerado por uma IA. Então, quando você chega e faz uma pergunta para o ChatGPT, para ele escrever um texto para você, se você não der os parâmetros, que esse é um dos papos, aliás, esse ano de 2024, na parte de informática da firma, a gente colocou uma energia muito grande nesse papo sobre IA, né? Então, se você não sabe perguntar ou não sabe passar as instruções certas para a IA, ela te responde, não é errado, ela te responde o que você perguntou. Então, o que trouxe para a gente pode ser inadequado. Né? Isso, mas trouxe para a gente uma reflexão dentro da área, você sabe perguntar direitinho? Você sabe formular logicamente, sem deixar nada implícito, sem deixar nada... Sabe, se você transformar em texto aquilo que você teria transmitido na sua linguagem não verbal, que aí você fala, caramba, e a gente não consegue fazer isso com facilidade. Você não consegue passar os parâmetros certinho, que é uma dificuldade do ser humano interagir com a máquina. Sim. Você já pensou quando a máquina estiver interagindo com a outra máquina, ela, além de saber o que ela quer, ela sabe passar as instruções com perfeição. Sim, na verdade você já tem, eu já uso dessa maneira, que assim, eu não passo a instrução direto. Eu uso uma IA para melhorar a instrução para a própria IA. Eu vi a galera fazendo isso no ChatGPT para ele mesmo. É isso. É isso mesmo? É isso mesmo. Você pede para ela, você fala assim, você precisa fazer um pedido. Só que o seu pedido é incompleto. Você pede para a IA, ela mesma, melhorar os detalhes do seu pedido. E aí ela faz isso. Só que você vai chegar num nível... Hoje eu já tenho agentes de IA para mim, para cada atividade que eu vou desenvolver, eu crio um agente diferente. Uhum. Por exemplo, para o meu blog, eu tenho um redator assistente. Perfeito. Que eu personalizei com as minhas instruções para eu fazer todos os meus textos. Tudo. E isso, tipo, para cada atividade. Proposta, consultoria, para cada Perfeito. atividade tem um robozinho, tem uma Perfeito. IA para me ajudar. Tá aí, cara. Tá aí uma aplicação interessantíssima que eu não sei quantos % da população, vamos pensar aqui, Brasil, vai conseguir vai se interessar logo em mudar o seu jeito de fazer as coisas e aprender a personalizar uma IA para trabalhar. Eu vou traçar um paralelo aqui. A gente teve essas mudanças
anos atrás. Né? Quando eu estava no Facebook, 2014, 2015, o nosso maior desafio era ensinar as pessoas a usar o Facebook para negócios. Né? Naquela época, você já tinha que explicar para as pessoas por que era tão importante você usar, sendo que tinha gente que já entendia de cara, né? Começava a vender, fazia negócio, tinha sucesso, e pequenos empreendedores que começaram a ganhar a vida desse jeito. Esse fenômeno vai se repetir agora, com a IA. Então, por exemplo, hoje eu já mudei o foco da minha empresa e, por exemplo, não é mais de consultoria ou marketing digital ou redes sociais. É agência de inteligência artificial. Porque você vai precisar, a demanda por adoção de inteligência artificial, ela vai aumentar dentro de 2, 3 anos numa escala que é literalmente em todas as áreas. Nós, se você for pegar a galera que é um pouco mais antiga, a gente experimentou isso. Por exemplo, quando eu fiz graduação, pode parecer um absurdo o que eu vou falar, mas o uso de pesquisas na internet, no Google, essas coisas, era pouco. Não, eu sou de antes do Google existir. Sim. Eu quando estava na graduação, não existia o Google para pesquisar. Sim, eu também não. Quando eu estava para me formar, começou a ganhar popularidade, mas você ainda não tinha aquela adoção do Google como uma ferramenta. Eu estou falando Google, mas poderia ser mecanismos de pesquisa, que na época existiam, Yahoo, coisas... Yahoo, KD... Isso. Essas coisas que sumiram. Só que, por exemplo, com o passar do tempo, tornou-se inimaginável um profissional, de qualquer área que seja, trabalhar sem utilizar um mecanismo de busca. Ele foi naturalmente se tornando parte fluida do dia a dia das pessoas, e o mesmo vai acontecer com o IA agora. Na verdade, o meu entendimento é que precisa acontecer. Certo. Porque não tem volta. Um profissional, no meu entendimento, claro, tudo é uma perspectiva muito particular, mas no meu entendimento, ao longo do tempo, todas as áreas, elas vão ter que aprender a usar a IA não como o seu cérebro, isso eu não acho adequado, mas como uma ferramenta de apoio ao processo construtivo e investigativo. Se houver esse uso da IA, eu entendo que vai ser muito bem sucedido. Esse ponto que você pegou é muito bom e é um discurso que eu vejo acontecendo em vários lugares, né? E eu tenho uma opinião bem forte sobre isso. Eu vejo muitas pessoas colocando a IA como protagonista ou como vilão dessa história. Né? E não é, né, Juliano? E não é nenhum nem outro. Perfeito. Na verdade, ela é só o meio ou ferramental, né? E ela tem que ser tratada como meio ou ferramenta. Perfeito. Ela tem que ser tratada desse jeito. O discurso que eu vejo muitas vezes é a pessoa dando protagonismo para a IA como se ela fosse o grande agente de mudança. E ela não é o agente, ela é o meio. Faz todo sentido. Você não vai ser substituído pela inteligência artificial, você vai ser substituído por alguém que usa melhor a inteligência artificial. Posso fazer um complemento? Claro. Vamos pegar o seu exemplo. Tá. Vamos pegar assim, eu vou colocar 2 cenários, um que eu acho saudável e necessário e um que eu acho negativo. Vamos supor, eu não sou da área de direito, mas vamos supor, eu sou um advogado e eu preciso elaborar uma petição para iniciar uma questão qualquer junto à justiça. Eu tenho toneladas de processo. Eu jogar as variáveis, o contexto, o argumento, a IA gerar a petição e depois eu trabalhar essa petição como matéria-prima para a petição que eu vou de fato assinar, no meu entendimento, esse é um uso muito adequado, porque você usou a inteligência para gerar um produto que você depois lapidou aquilo, deu o seu aval e entrou com aquela petição. Absolutamente saudável. Esse profissional não tem como ser substituído.
Ele vai substituir aqueles advogados que vão lá na IA, pede para ela gerar uma petição, ela gera, ele assina, entrega e sequer valida aquele produto. Certo. E aí, nesse cenário, a gente pode pôr tanto advogado quanto desenvolvedores. Se você vê o potencial da IA para gerar código de programação, é avassalador. Sim. É avassalador. Pelo menos assim, na área que eu atuo, eu vejo assim, código sendo gerado de uma complexidade que é admirável. Só que ainda que você esteja diante de uma obra-prima tecnológica que gerou aquilo, você tem que pegar aquele código, lapidar, adequar e colocar onde você precisa. Esse uso é muito saudável. Eu entendo que esse é o caminho, pelo menos a curto prazo, para que a gente tenha uma relação saudável com a IA. O futuro, eu ainda não me sinto à vontade para especular. Esse ponto que ele trouxe é muito importante, porque, por exemplo, a linguagem mais natural que a máquina fala é a programação. Então, já o próprio Sam Altman, no Dev Day, ele disse que o caminho da programação, a linguagem do futuro é a linguagem natural. Você vai pedir... Será que é futuro? Eu acho que já é já. Talvez agora. Sim. Vai depender do nível de complexidade, eu acho, para dizer se é já ou se é futuro, dependendo da linguagem natural. Sim, mas é que eu devo dizer que eu tenho visto coisas que me assustaram pela complexidade. Eu tenho visto, assim, problemas sendo resolvidos que não são triviais. Eu tenho visto coisas, assim, tanto a Gemini quanto o ChatGPT, principalmente na parte, assim, não querendo ser mais de álgebra relacional, eu tenho visto soluções ali que não é uma proposta de futuro. Entendi. É o agora. E eu gosto muito do que ele falou, de que a gente não vai ser substituído pela IA. Eu acho isso uma leitura muito, muito, muito madura da parte do Juliano. Eu acho que a gente vai ser substituído por aquelas pessoas que sabem utilizar a IA. Mas eu não sei se isso é para o futuro, gente. Eu não tenho essa certeza. Eu acho que talvez a gente esteja falando de uma perspectiva do momento já. Tem uma coisa que eu fico triste com a tecnologia, que é a questão assim, eu sempre acreditei que a democratização da tecnologia, ela ia tornar o mundo mais justo, melhor para todo mundo. Eu continuo acreditando nisso, né? Porém, a alta tecnologia, toda vez que ela acontece, na verdade, ela abre um abismo entre o cara que tá lá no fundo e o cara que tá lá em cima. Verdade. O cara que tá lá em cima vai muito mais para cima. O cara que tá lá embaixo vai muito mais para baixo. E isso é uma visão que, assim, é uma verdade nua e crua que eu fico triste. Na verdade, a minha missão de vida como um tecnocrata, como um ativista digital, é que eu tenho que levar isso para mais pessoas. Por isso que eu venho para cá, por isso que eu topo participar do podcast, porque eu acredito que o conhecimento pode transformar a sociedade. Mas se o conhecimento não chega até as pessoas, ele não vai fazer essa diferença. Não vai. A gente ouço às vezes o pessoal reclamando muito, né, de como que as pessoas elas estão deixando de buscar um conhecimento mais lapidado, mais bem construído e abrindo mão disso por interações muito simplistas, superficiais com a própria tecnologia e umas pessoas com as outras, né? Talvez isso favoreça essa diferença, essa distância, né? Então, quanto mais a gente conseguir se comunicar com o pessoal da base para que eles possam ver essa realidade, mais eles vão poder se adequar, mais vão poder participar desse contexto alto, né, de inteligência artificial, de vida, de interações humanas, né, no mercado. O brasileiro tem uma característica em relação a outros povos do mundo, porque o brasileiro tem o famoso jeitinho brasileiro. E o jeitinho brasileiro, para a internet, ele cabe bem. Porque o brasileiro é um povo que, quando ele vê uma coisa que ajuda ele no dia a dia, ele é o primeiro a abraçar isso. Tanto que, assim, o povo brasileiro no exterior é conhecido como early adopter, e muitas vezes os laboratórios sociais de grandes empresas de tecnologia é aqui. O CEO do HubSpot, uns anos atrás, ele fez um artigo na Forbes
falando que você quer saber o futuro da internet, você não olha para os Estados Unidos, você olha para o Brasil. Mas isso foi anos atrás, tá? Não agora. mas é muito. O comportamento do brasileiro é muito diferente. Tá aí uma coisa que pra mim me pegou um pouco também de surpresa. Eu já imaginava comportamento diferente, mas não que a gente fosse assim tão early adopter. Nem assim. precisa ir muito longe. Orkut. Tá. A gente foi o último povo a adotar o Facebook, porque a gente já tinha a nossa própria rede social que a gente adotou antes. E aí, assim, a galera usava o Orkut, foi migrando pouco a pouco pro Facebook e tal. Perdeu a majestade. A relevância, né? Aquilo deixou de ser... Exato. Mas o Orkut, o brasileiro encontrou o Orkut, abraçou o Orkut, amou o Orkut, mas infelizmente o Facebook superou por ter colocado recursos que o Orkut demorou para entender que aquilo era necessário. Quando você faz esse apelo, você tocou num ponto ali que eu acho muito relevante e que me sensibiliza também. Quando você faz o apelo de que a tecnologia, ela deveria, em última instância, melhorar a vida das pessoas num coletivo. Só que a gente também tem que olhar para o advento da tecnologia pensando o seguinte: qual que é a força motriz que impulsiona esse desenvolvimento? É a busca por uma sociedade mais equalitária, mais justa a nível mundial, ou é a busca por faturamento das empresas? Boa. E a resposta, infelizmente, ela não é agradável. Não se lançam projetos que buscam melhorar a qualidade de vida do ser humano, tendo isso como alvo. Então, quando você pega a inteligência, é claro que ela traz benefícios. Só que eles estão buscando aumento de lucro. É uma iniciativa privada que busca... A gente vive num mundo capitalista. E não tem como a gente fugir do sistema. Okay? Eu acho que negar isso seria uma hipocrisia. Porém, ao mesmo tempo, a gente tem figuras ao longo da história que foram figuras importantes. Sim. Né? Uma das figuras que eu admiro muito é um menino chamado Aaron Swartz, lá em meados... inclusive tem uma lei norte-americana chamada Lei Aaron Swartz. No meio de 2014, se eu não me engano, 2008, a gente teve o governo norte-americano votando 2 projetos de lei, o Sopa e Pipa, que era o Stop Online Piracy e o Protect IP. Eram 2 projetos que iam criar filtros e monitoramento na internet para ver o que você está compartilhando. Tá. Ou seja, você não pode mandar um vídeo para outra pessoa, porque isso seria monitorado. Você está mandando um vídeo, pode ser um filme, pode ser o que, você tem que checar se isso é seu ou não. Isso ia acontecer lá em 2007, 2008. O Aaron, ele foi um dos ativistas que falou, cara, isso vai matar a internet. Isso vai matar. A internet não pode existir desse jeito. Imagina, tudo que você fizer, você vai ter que passar por um moderador. Tipo, fazer uma transmissão ao vivo, enviar um vídeo, mandar uma foto, mandar um texto. Tudo teria que passar por alguém ou alguma coisa. É inviável. É inviável. A internet, como a gente conhece hoje, ela existe por causa de pessoas como o Aaron, como o Tim Berners-Lee, e aí eu acho que é uma coisa que é muito interessante, porque assim, boa parte das empresas, e não todas, elas são criadas com base no dinheiro. E outras que buscam o desenvolvimento mesmo. E social. Né? Exato. E algumas poucas iniciativas. Quando eu falo dessa preocupação minha, é porque assim, quando surge a IA, ela surge com a seguinte proposta, não sei, é o meu entendimento. Como é algo que vem da iniciativa privada, eles não estão consultando a gente quanto à adoção disso. Isso está se fazendo presente e o que você tem ou você aprende ou você fica para trás. Então, e o que eu ia dizer era que a forma como isso surge potencializa esse abismo que você está falando. Sim. Porque, por exemplo, você acha que algum governo, alguma instituição vai ensinar, por exemplo, a minha sogra, o meu sogro, que são pessoas de idades, a usar essas tecnologias para o bem delas? Não vão.
o resultado final vai ser quem melhor usa, mais se destaca. A gente também tem uma outra questão que assim, a gente está tão calejado já, tão dolorido dos nossos dados estarem em tudo que é lugar, que a gente começa a criar uma visão errada da tecnologia, né? Eu vou pegar o exemplo da WorldCoin, da World ID, que é um projeto que eu acho que é um projeto bonito. Na minha opinião, assim, ele tem uma iniciativa que torna possível, por exemplo, a distribuição um por ser humano. Imagina um projeto que torna possível você distribuir uma cesta básica por pessoa, por ser humano, infraudável. Você certifica que a pessoa está recebendo uma vez e que ela recebeu, né? E que ela não vai receber de novo. Perfeito. Então, e aí o discurso é muito louco, porque às vezes, por exemplo, a pessoa vira e fala assim, não, mas espera aí, tá fazendo essa criptografia da íris para comprar a imagem do olho para depois vender no mercado e ganhar dinheiro. Esse é o raciocínio que foi construído há mais de 2 décadas na internet. E aí quando você fala de uma tecnologia que não faz isso, é estranho. É estranho. É contraintuitivo, né? A gente está acostumado de um jeito, é uma cultura invertida. Porque quando eu falei do sequenciador, o sequenciador fica em sua custódia. E a empresa não tem esses dados. Quando você fala isso, tem muita gente que vira e fala assim, isso não é verdade, isso não existe, isso não... Sabe? E esse é um desafio grande, né? Porque e a gente vem desses 20 anos de tipo, tudo que a gente está criando é para arrancar dinheiro dos outros. Isso incomoda quando a gente para pensar, né? Porque não precisava ser assim. Não precisava. Ou não era para ser assim. O dinheiro, assim, se você parar para pensar, eu gosto muito do exemplo dos garfos e dos pratos. Quantos pratos você tem na sua casa? Tá. Uma pergunta direta? É. Tá, vamos lá. Pratos rasos, 6. 6. Quantas pessoas moram na casa? Recentemente, por isso que eu falei. Quantas pessoas moram na casa? O quê? Uma. Você tem 6 pratos e uma pessoa mora. Comprei isso para receber meus amigos, por isso. E os talheres, por exemplo? Eu comprei tudo de meia dúzia, né? Mas tem famílias que tem, tipo, coleções de talher. Certeza. Coleções de... Tem famílias que tem, tipo, 30, 40 pratos e tem, tipo, 3 pessoas na casa. Sim. Não, e eu já vi isso acontecer mesmo. Eu não com prato, mas com taça. Eu só tinha jogo de taça completo de 3 tipos diferentes. Então, um mais aberto, outro mais fechado, outro maior, outro menor. E aí, dentro do jogo, 3 e morar 2 pessoas na casa. A gente sinceramente, assim, a gente tá caminhando para uma era de abundância. É muito abundante. Abundante conhecimento, abundante recursos. O problema é distribuição. Uma vez eu escutei uma frase muito interessante. O Brasil é um país rico pra caramba. Sim. Pra caramba. O problema não é o quanto a gente paga de imposto, mas como o imposto é utilizado. Sim. E aí eu acredito que a tecnologia ela pode dar um significado melhor para isso, porque a tecnologia torna o uso desses recursos muito mais eficiente. E não só isso, infraudável, auditável. Se você imaginar um cenário, por exemplo, da WorldCoin, onde toda transação tua é rastreada por uma identificação única sua, a gente teria um mecanismo que, né, imaginando isso... Não, nem falando da WorldCoin, do mecanismo de blockchain. Se você tem toda a transação tua rastreada via blockchain, auditável, você inibe o ser humano, né? Porque como que o cara vai cometer um ato ilícito se ele sabe que está registrado que foi ele que fez? É num nível que, assim, o que você paga de imposto, na blockchain, você conseguiria ver quanto foi para a saúde, quanto foi para a educação, quanto foi para todas as áreas. Você conseguiria ver isso. Sim. E isso pode ser facilmente armazenado. E não vai estar em um computador. Isso vai estar numa rede espalhada. Espalhado mundialmente.
uma proposta, talvez. Sim, eu acho que a gente caminha para isso. Então, talvez nacionalmente, né? Porque a gente aí vai ver uma hora que o direito vai, em tese, incomodar um pouco nessa história dos dados. Mas sempre caminha junto, né? Direito e tecnologia, ele é muito... É que assim, vou trazer uma visão bem nua e crua sobre a tecnologia blockchain. Ele é um livro-razão. Então, por exemplo, o direito, ele vai usar a blockchain para poder saber a autenticidade de informações na internet. O direito vai usar dessa forma, porque quando você consulta uma informação na blockchain, ela é imutável. É literalmente imutável. Você sabe o dia, o horário e o endereço que executou tal atividade. Só que quando eu falo atividade, é qualquer tipo de interação digital e tecnológica. Desde a produção de uma imagem até um arquivo ou uma transferência. Não, realmente. Sabe aquele discurso, tipo assim, quando você vai no direito, não tem os negócios de você ter que provar que eu mandei uma mensagem no WhatsApp para você? Tem algumas coisas assim mesmo. Eu consigo te mostrar digitalmente que eu consigo alterar as imagens no browser, com pouquíssimas coisas, com pouquíssimo código, eu consigo escrever uma coisa que para fingir que você está escrevendo para mim. E eu consigo tirar uma screenshot e fazer uma ata notarial que tem fé pública para provar que e isso não tem nenhum... isso é totalmente fraudável. Sim. Se isso fosse em blockchain, você não precisava nem de ata notarial. Era só você checar o registro. Já dá para saber que tinha sido manipulada a informação. Tecnologicamente, impossível de você fraudar essa informação. Estou falando de adeus cartório. Que é um negócio interessante. Esse teu exemplo aconteceu comigo, anos atrás, num processo. Um cliente lá muito tempo atrás, mandou uns prints para o processo, prints de tela do Facebook. Só que quando você pegava o print de tela, na época o processo já era, né, o processo virtual, então você tinha acesso a ele ali, e você pegava e falava assim, me pareceu muito estranho, porque ali tinha uma alteração de datas. Na data. Então, sabe você posiciona o cursor, ele exibe no balãozinho a data e a hora de uma postagem. É um recurso do Facebook, eu nem sei se funciona mais assim, dessa maneira, mas na época era assim. E eu olhei e falei, uma resolução tá muito pixelizado esse número aqui. Sabe quando o cara dá um print e aumenta para pôr no documento e tal? Porque é print, né? Na hora que a gente foi olhar, cara, não era correspondente ao real. Qual foi a única maneira que na época a gente conseguiu utilizar para provar que aquilo lá era uma fraude? Depois de muita conversa, coisa ali de meia hora de conversa, o juiz e o promotor da época do caso falaram assim, não, tudo bem, faz o seguinte, faz aqui, ao vivo aqui na frente e usa o meu Facebook, que eu quero ver se é real mesmo ou não. Eu falei, tudo bem. Na hora que eu falei, tudo bem, o cara falou, opa, peraí, como assim tudo bem? Porque eu tentei levar um vídeo e mesmo assim, pessoal, peraí, como assim? Fizemos na hora, apresentou que era compatível com o que eu estava mostrando no vídeo, foi feito em tempo real, numa máquina completamente diferente, e foi a hora que a realidade mudou completamente. Um problema enorme e foi revertido por causa dessa abertura, que normalmente também não acontece, porque a gente não tinha um lugar onde registrar. Não tinha um lugar onde verificar se tinha sido fraude, se tinha sido feita essa fraude ou não. Porque se você pega o processo de ata notarial, se você vai no cartório, mostra para o cartório tira lá as páginas, faz a ata notarial, você apresenta isso para o juiz, tipo... Não, você está assumindo compromisso. Eu fui lá no cartório, o cartório disse que eu realmente fui lá e trouxe isso, mas fica muito mais difícil para você questionar. Exato. E dentro das relações humanas a gente vê muita coisa disso aí. Mas meus caros. Eu queria perguntar uma outra coisa que também não sai da minha cabeça, que é mais ou menos assim. Como é que a inteligência artificial aprende? Como é que ela vai aprender tudo isso que a gente precisa, cara? Hoje tem dois processos. Eu fiz um curso no MIT sobre transformação digital, isso em 2022, né? E lá a gente começou a falar sobre Deep Learning, Machine Learning e redes neurais. Existe um nível da IA que é quando ela aprende não assistido. Hoje o GPT significa generativa pré-treinada.
Ou seja, você está indo lá e você está treinando uma inteligência artificial, que ele usa os princípios de uma rede neural, né, para ele incorporar esses dados. O problema é que quando você incorpora isso numa rede neural, você está falando de 0 e 1 trafegando em um mar de rede neural. É como se você... Vou dar um exemplo aqui. É como se você comesse uma comida, você digere a comida e essa comida se transforma em algo que é no seu corpo. O que você comeu, sei lá... Não era tão legal. Sanduíche, vai. Esse sanduíche foi incorporado em você. Só que você já não consegue diferenciar o que é sanduíche e o que é você. O que é o lanche, ou o que é o suco. Ou o que é, e até de uma coisa saudável que você se alimentou. E muito mais, aonde o sanduíche que eu consumi, aonde ele se transformou em unha. Você não tem como saber, porque quando você entra, você joga numa base de uma rede neural desse tamanho, com conhecimentos, etc e tal, é como se ele fosse digerido esse dado. Então é como se ele fica disforme dentro de uma rede neural. E é muito complicado porque a gente está chegando num ponto que o pessoal fala assim, mas espera aí, eu não preciso pagar direitos autorais para um artista. Só que o que acontece? A rede neural, ela incorpora o estilo do artista. Ele não é o artista, mas ele, por exemplo, assim, se ele aprende com as artes do Leonardo da Vinci, ele consegue replicar a técnica do Leonardo da Vinci, mas ele não é o Leonardo da Vinci. Certo. Só que ele absorveu toda aquela influência que o Leonardo da Vinci foi capaz de produzir. E ele sistematizou isso. Ele consegue fazer isso com excelência e produzir obras da qualidade do Leonardo da Vinci, sim, com a característica dele. Mas não é ele. Sem ser ele. E agora a pergunta perdão, velho. Você paga royalties pro Leonardo da Vinci ou não? Então é muito ampla a discussão. Não, a briga tá realmente longe de encontrar uma solução, hein? Eu tô usando o Leonardo da Vinci, mas assim, ele já é, sei lá, é domínio público já. Mas, por exemplo, sim, mas não. Se for um artista, e se for um artista tipo, sei lá, Romero Brito? Sim. Que tem uma característica. Aí você consegue criar um monte de obra de arte, assim, a nível escala de centenas de milhares de artes similares ao estilo do Romero Brito. Ele recebe royalties? Não, eu não pretendo responder essa pergunta. Não, nem eu. Eu só quero fazer um adendo aqui. Então, aquela perspectiva de você ter uma IA que se retroalimenta, ela já é presente hoje. Já está acontecendo. Claro, se ela está absolvendo, se ela consegue extrair o formato como as pessoas trabalham e a partir daí produzir o conteúdo dela, ela já está se retroalimentando também. Ela já está se retroalimentando. E isso que ele está propondo no campo da arte, mas isso se abre para vários cenários. É um campo muito aberto. Voz, jeito, mas ainda entendo que sim, é possível a gente usar a IA de uma forma positiva. Eu acho que, em última instância, a IA vai ser uma ferramenta. Eu achei muito legal aquela definição, é um meio. E que a designação de que é boa ou é ruim vai depender de como o cara se alimenta. Porque se eu entrar lá, por exemplo, e pedir para gerar uma música no estilo do Iron Maiden, por exemplo, e eu tentar vender aquilo, é um uso inadequado. Então. Não, e assim, não tem como você... Isso que você deu de exemplo é excelente. Você vai ter um monte de bandas surgindo, canções surgindo, com estilos similares, músicas novas, com estilos similares aos anteriores. Então, Michael Jackson, pega pessoas, tipo assim, grandes artistas, você vai falar assim, cara, vou criar o Michael Jackson 3.0, e vai ser bom. E vai ser bom pra caramba. Vai ter o estilo dele e vai ter novas composições com novas temáticas e vai ser impossível você distinguir
E lembra, e tem um agravante, quando sair essas novas composições do Michael Jackson 3.0, o teu cérebro já tinha desenvolvido a aceitação para o Michael Jackson 1.0, que era o legítimo, ou seja, a tua capacidade de aceitar e gostar daquele novo produto é altíssima. Por que as pessoas às vezes copiam produtos? Porque já se desenvolveu a aceitação para aquele produto. Sim. Isso por exemplo, tem aquela frase que é melhor você copiar algo bom do que fazer algo medíocre. Por quê? Porque já se desenvolveu a aceitação da massa que vai consumir aquilo. Então, olha o tamanho da... Nossa, tem um outro, você me lembrou um outro filme que é muito bom, que se chama Congresso do Futuro. Esse eu não conheço, vou pôr na lista. Coloca, esse filme é muito louco. Assim, é uma artista que ela já está aposentada, ela já não faz mais sucesso, mas ela fez muito sucesso. Muito. Ela era muito rica, ficou milionária, perdeu tudo, e aí ela ficou velha. O que fizeram, né? Chegou uma empresa e virou e falou assim, eu quero comprar sua persona. Perfeito. Aí eles compraram a persona da pessoa, eles alimentaram um meio digital e começaram a produzir filmes e séries com a persona. Então assim, é como se eu comprasse... um metadado daquela pessoa. Né? Só que você comprou, só que você tem todo o registro de... Você tem as imagens e no nível de IA, você vai conseguir, produzir novos... É o que a gente tá falando. O Congresso do Futuro fala exatamente disso. Legal. Só que aí ela passa 10 anos depois, ela vai para um evento que tá falando dela. Entendi. E aí ela descobre que fizeram todo tipo de filme com ela. Comédia, ação, pornô, animação... E ela não fez nenhum dos filmes. O que fazer com isso agora? Meu Deus. É uma discussão... É uma discussão, tá? O Congresso do Futuro. Assistam. Prometo, promessa. Então, eu tenho duas, né? O Xi e o Congresso do Futuro agora, com isso tudo. Mas, meus amigos, olhem só. Esse papo nosso, a gente precisaria de 5 horas para poder esgotar ou para poder levar isso mais para frente, né? Mas a nossa proposta da galera com o nosso papo de hoje acho que já foi alcançada. Preciso agradecer imensamente vocês de novo. Agradeci a vinda, agora agradeço pelo papo, agradeço pelo conteúdo, porque eu tenho certeza que a galera já gostou. E aí eu vou fazer um caminho inverso agora. Kimura, deixa uma mensagem para nossa galera aí de despedida, para eles acompanharem a gente, para seguirem você também. Faz aí a tua divulgação. Pessoal, melhor investimento do mundo, com certeza, é educação. Educação quando você consome educação e conhecimento de qualidade, é algo que você vai levar pelo resto da vida, vai transformar a sua profissão, vai transformar a sua empresa. Então é muito importante que você acompanhe boas pessoas, bons projetos, bom conhecimento, né? Quem quiser me acompanhar, @Juliano Kimura, Instagram, LinkedIn, acho que eu estou quase em todas as redes, mas acho que as duas mais ativas é o Instagram e o LinkedIn, né? É muito fácil me encontrar e espero poder ver vocês em outros conteúdos, em outros podcasts. Manda um comentário, fala se você gostou. Eu quero estar junto cada vez mais com vocês, trazendo um conhecimento de qualidade. Obrigado demais. E aí, Fer? Bom, vamos lá. A minha mensagem é a seguinte: atualizem-se, procure aprender a usar todas essas tecnologias, mas sempre tenham em mente que vocês são indivíduos, pessoas autônomas. Respirem a tecnologia sim, mas não se torne uma célula bioenérgica da Matrix, nesse mundo novo que a gente está vivendo. Minha sugestão, se você quiser mergulhar mais nesse universo, a gente tem o vestibular da FEMA aqui. Vem para a computação, vem para a sala de aula que a gente vai poder aspirar muito mais desse conteúdo e discutir sobre isso. Obrigado pelo convite. Valeu demais. A parte, né, da divulgação da FEMA já foi feita, então para vocês que não conhecem a FEMA ainda, convido vocês a conhecer tudo, né? Me despeço, né? Renovo meu agradecimento pessoal. Procurem aí as informações sobre a FEMA no nosso site, fema.edu.br, nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, onde a gente tem lá todas as notícias quentes. E como eu disse no começo, quem não disparou o like ainda, agora é hora de fazer. Deixa o like, compartilha com seus amigos,
Quem não está seguindo a gente aqui no YouTube, fique tranquilo, a gente também está lá presente no Spotify, no nosso lado do guarda-chuva do FemaCast. Fiquem à vontade para seguir a Fema, deixar seus comentários, pedir suas informações, que a gente está aqui para atender vocês sempre, tá bem? Então, até daqui 15 dias a gente se fala. Um abraço.